E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Beleza pura. Tá começando a chover aqui, não sei se vai dar tempo de eu finalizar esse vídeo, mas vou tentar fazer o possível aqui para finalizar. Seguinte, o vídeo que eu quero compartilhar com vocês hoje, o assunto aliás que eu quero compartilhar com vocês hoje é a respeito de responsabilidade. Ó, assuma a responsabilidade, mas não seja trouxa de ficar pegando responsabilidade. Ou seja, assuma a responsabilidade daquilo que você, né, é, que você já pegou responsabilidade. Mas não seja otário, tonto de ficar pegando responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui para você, né, de algumas coisas aqui dessa questão de responsabilidade. Ó, por exemplo, lá no meu trabalho, eu trabalho no serviço onde que as pessoas, elas, né, trabalham junto, nós trabalhamos tudo junto, roçando. E aí tem um lugar que é mais ruim, outro é melhor para roçar, né? Tem um lugar que é mais barranco, outro é mais plano, tem um lugar que o capim é mais baixo, mais leve, tem um lugar que é na sombra, tem um lugar que é no sol. Então fica a critério de cada um, né? E eu, como venho de uma família, de um pai que, né, passou essa energia para mim, o meu pai, ele muitas vezes assumia responsabilidade, ele era trabalhador, esforçado, e tem muita gente assim, que é trabalhador, esforçado. Ele sabe do serviço que tem que fazer, ele vai lá fazer. Né? Um exemplo é lá no meu serviço, por exemplo, tá lá um mato, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que resolver. E eu fui, durante muito tempo, acompanhando esse padrão do meu pai, né? Só que eu me ferrei com isso, durante muito tempo eu me ferrei, porque as pessoas, elas não estão, a maioria delas não estão interessadas em assumir responsabilidade. E se você assume a responsabilidade de pegar o serviço mais difícil, você vai ficar fazendo ele pro resto da vida, certo? Um exemplo foi hoje lá, né? O pessoal estava roçando uma ribanceira, nós estava roçando lá, tinha ribanceira e também tinha um lugar plano. Aí eu peguei a ribanceira para roçar no início. Aí eu observei que enquanto eu estava na ribanceira, eu estava no plano e ele escorria da ribanceira. Né? Se fosse uma equipe que tivesse todo mundo em comum acordo, né, que tivesse na mesmo intuito, com todo mundo com boa intenção de acabar o serviço mais ruim primeiro, então ele saía de lá do plano e ia me ajudar lá, mas pelo contrário, eles cada vez iam afastando mais lá da ribanceira e ia, né, fazendo mais o plano e deixou eu lá na ribanceira. E aí eu estava fazendo esse teste, né? E aí o que eu fiz? Falei, é assim, então não vou ficar aqui. E não adianta você querer discutir lá com a pessoa, falar para ela que tem que fazer o mais ruim primeiro, não adianta, você vai gastar energia, vai arrumar inimizade, vai se frustrar, vai ficar estressado e não vai resolver. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei e deixei de pegar a responsabilidade. Então é assim? Então ninguém quer saber de fazer o mais ruim? Então tá bom. Então eu vou pegar e fazer o mais fácil também. E deixar obrigatoriamente sobrar o mais ruim. Eu peguei, fui sair da ribanceira e fui lá fazer junto com eles o mais fácil. Né? Então quando acontece isso, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai lá fazer o mais fácil primeiro. Certo? Porque daí você força eles, obriga eles a ir fazer o mais difícil, porque daí só vai sobrar o mais difícil. Então, quando acontece isso, não inventa de pegar a responsabilidade, né, de querer ser o certinho, de querer ser o trabalhador, porque você vai só se ferrar com isso. A maioria das pessoas, elas não estão interessadas em resolver os problemas, elas estão afim de conforto mesmo, que as coisas mais fácil, eles vão querer resolver as coisas mais fácil mesmo, enfim, entende? Outra coisa que eu quero falar, que eu quero compartilhar com você, é a respeito da gente assumir responsabilidade. Né? Um exemplo foi o que aconteceu comigo. Aqui onde eu moro, tem aqui o registro de água e luz, certo? Aquele padrão, certo? Há 20 anos atrás, eu não morava aqui. Quem morava aqui era só meus irmãos. E aí eu vim para cá, né? Peguei um quartinho que sobrou lá, dei uma incrementada nele e aí eu peguei e instalei água lá. Puxei um padrão. Foi meio simples, né? Não foi muito burocrático para poder instalar. Fui lá na Sabesp e tal, vieram ali, fiz a caixinha lá de esgoto, vieram instalar a água, abrir o esgoto e foi rápido, sem burocracia. Agora, depois de 20 anos depois, eu, em vez de procurar a Sabesp, a prefeitura antes, né, procurar essa parte mais burocrática antes, não, eu já fui logo, porque daí eu inventei de instalar um outro padrão, no outro quarto aqui do lado, que é no mesmo terreno, na mesma casa. Só que
o meu intuito é instalar outro padrão. Como a gente mora aqui em vários irmãos, então cada um tem o seu padrão. E aí eu peguei e já construí, né? Já fiz o buraco, já instalei a caixinha de padrão, já gastei dinheiro, só deixei para ir depois lá na Sabesp e na prefeitura. Cheguei lá, aquela burocracia. Eu preciso ter documento, não pode ser casa emendada. E aí eu corro o risco de perder aquele serviço que eu fiz lá, né? Se fosse outra época, né, eu não assumir responsabilidade, eu ia ficar nervoso, irritado, embora a prefeitura, o sistema são componentes, né, entidades, a maioria delas, né, injustas, insensatas, eles não assumem, a maioria deles não assume responsabilidade, né, eles tendem a mais oprimir as pessoas do que ajudarem, né, embora eles propaguem que estão preocupados com o coletivo, mas isso é tudo uma conversa para outro vídeo. Então aí o que aconteceu, né, eu fui lá, cheguei lá na prefeitura, o rapaz pediu documento agora. Eu não tenho documento desses, né? Só desse quarto lá, né? Desse salão que eu abri lá. Tá no mesmo terreno, tem documento do terreno todo. Então eu corro o risco de perder aquele serviço lá, que eu perder o pedreiro, o dinheiro que eu gastei com o pedreiro, o dinheiro que eu gastei no material, corro risco, né? E aí se fosse outra época, eu ia entrar em desespero, eu ia confrontar essas pessoas na prefeitura, embora eu não vou deixar lá de questionar algumas coisas, né? Porque tem algo aqui que está meio em contradição e eu vou questionar isso lá também. Mas aí eu vou assumir a responsabilidade, eu tenho que assumir a responsabilidade agora tranquilo e calmo. Então essa questão, tem coisa que a gente precisa assumir a responsabilidade tranquilo e calmo. Agora no caso lá da gente estar roçando lá, por exemplo, né, não tem como eu assumir responsabilidade de pegar o serviço mais ruim. Uma vez que todos nós estamos ganhando a mesma coisa, né, o mesmo salário, e o serviço está ali para nós fazer. E uma vez que eles não se posicionam, né, eles fogem do serviço mais ruim, não vai ser eu que vou agora querer bancar o trabalhador, né, e assumir a responsabilidade de pegar o serviço mais ruim. Não, eu sei que tem que fazer o serviço mais ruim primeiro. Eu sei. Um exemplo, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu tirei lá um belo exemplo que eu fiquei pensando assim, né? Puta, agora o que adianta eu bater boca com essa pessoa, questionar ela? Eu vou me estressar, gastar energia, e, né? Então aquilo lá foi batata para mim já tomar consciência de como é a maioria das pessoas, né? São poucas as pessoas que têm essa consciência, que são, no meu ponto de vista, são os escolhidos, né? Quando você quer resolver as coisas em comum acordo, resolver as coisas numa boa, fazer as coisas mais difíceis primeiro, trabalhar para o bem comum, são raras pessoas, não é todo mundo que é assim, né? Eu costumo pensar que são os escolhidos. Então, aí o que eu vi? Eu estava roçando ali, e aí a pessoa, não custava ela terminar um serviço lá, não custava, ela estava na frente dela o serviço, pois ela parou, deixou o serviço lá para mim terminar. Você entende como é que funciona? Se fosse eu ia lá e fazia o serviço. Agora, o que eu aprendi com isso? Que eu também vou deixar de ser responsável nessa questão. Não vou assumir responsabilidade de tomar a frente em certas situações, né? Por um lado, a gente assume a responsabilidade, igual no caso lá do meu padrão de água lá, eu vou assumir a responsabilidade, tranquilo e calmo, né, sem entrar em discussão, sem me estressar, entender que de fato eu errei, né, por eu ter me precipitado em instalar lá o padrão antes de procurar a prefeitura. Então essa responsabilidade é minha, certo? Agora, por outro lado, no caso do serviço, eu não vou assumir responsabilidade, né, de pegar o serviço mais ruim, né? Isso é para você ter uma ideia, é só para você fazer uma base e entender como é que são as pessoas. Elas não vão trabalhar em equipe, a maioria delas não vão trabalhar em equipe, é poucas pessoas. Tá? É raro você encontrar pessoas que, não, vamos dividir aqui, você faz um pouco do mais ruim e eu faço um pouco do mais ruim. Não existe isso, ele sempre vai correr atrás, né, do mais fácil. E se você é aquele bonzinho que fica pegando o mais difícil para fazer, ele vai deixar você lá fazendo, se fudendo lá, e ele não vai fazer. E se você for questionar, né, buscar, procurar ele para questionar, querer entrar em atrito, você vai arrumar confusão, vai arrumar inimizade, vai se estressar,
vai perder seu dia e não vai resolver nada. O certo é você fugir, fazer igual a ele, fazer vista grossa, certo? Dar uma de tonto, né? E fingir que não viu. É mais ou menos assim que a gente precisa agir em certas situações. Fingir que não viu, dar uma de tonto, ok? Valeu, até o próximo vídeo, tchau.